ali na barra atividades do Classroom. Vocês sabem que procurando o tópico ali, vídeo, aulas ao vivo de produção e materiais, já está disponível ali, né? Todas as aulas da 1 a 8, as de hoje, né? Da revisão 1 a 4 de manhã, 5 a 8 de tarde, também vai estar disponível. E os slides também, né? Os slides utilizados em cada aula também estão disponíveis ali na barra atividades, no tópico slides aulas ao vivo, tá? Muito bem. Nosso calendário, sempre nós buscamos relembrar aí, né, as nossas datas e os nossos compromissos. Nós já falamos lá na primeira aula, né, do contrato pedagógico, funcionamento das aulas, compromissos com atividades, atividades de aula, as atividades que valem nota que são avaliativas lá no Moodle, falamos do trabalho disciplinar, falamos da prova final, as datas de entrega e de realização, os prazos, falamos isso longamente lá no contrato pedagógico, que é um vídeo que também está gravado, disponível ali desde a primeira aula, na barra atividades, lá no tópico vídeo, contrato pedagógico. Acredito que, como já estamos no final, sábado que vem já é a prova, né? E todos já têm assistido o contrato pedagógico e participando das aulas também já sabem da dinâmica das aulas. E em todas as aulas a gente sempre relembra aí das nossas compromissos aí de atividades, né? Então, como nunca é demais, vamos reforçar mais uma vez essa questão aí das nossas atividades que valem nota, tá? Bom, nós sabemos que a nossa N1 é composta de 4 atividades avaliativas, um ponto cada uma, e é feito lá no Moodle, ead.qi.edu.br. Atividade avaliativa que vale nota na N1, é lá no Moodle, vale um ponto cada uma. Isso já faz parte, né, da nossa disciplina aí, desde lá do início, né? Foi devidamente colocado para todos. Já encerraram as 3 primeiras, né? Atividade avaliativa 1, 2 e 3, valendo um ponto. Já fecharam. Atividade avaliativa 3, inclusive, fechou dia 10, né? Agora, o que nós temos? A última avaliativa da N1, tá? Valendo um ponto, que está em aberto no Moodle e que encerra dia 17. Eu recomendo fazer agora, já nesse final de semana, né? Para não deixar aí, né, acumular para a semana, né? Ou correr o risco de esquecer, porque dia 17, essa atividade última, né? No Moodle, avaliativa da N1, ela encerra ao meio-dia, né, não é às 23h59. Né? Como consta lá no guia do aluno, que é um informativo lá onde tem as datas, né? Do período de realização de cada uma das avaliativas da N1, tá? Se forem olhar lá, vamos ver que as anteriores fechavam às 23h59 da data limite. A 4, né, ela fecha dia 17 ao meio-dia. Tá? Em relação à lista aqui de vocês no Moodle, olhando a atividade avaliativa 4, né, nenhum de vocês fez ainda, né? Tá? Então, não percam, né, esse um ponto aí da avaliativa 4 no Moodle. Tá? Procurando fazer aí, recomendo nesse final de semana. Em relação à avaliativa 1, 2 e 3, a grande maioria de vocês fez já, né, no prazo, né, fez no prazo as 3, tá? Infelizmente aí alguém esqueceu, né? Teve um ou outro aluno que esqueceu a primeira, um ou outro aluno que esqueceu a segunda, né? E aí passou do prazo aí, perdeu esse um pontinho, né? Mas agora vamos focar todo mundo, né, na atividade avaliativa 4 aí para conseguir ficar, enfim. Ô, Ah, não, professor, agora identifiquei aqui, o registro não apareceu na lista da atividade 4, tá na outra página. Ah, não, já teve gente que fez a 4, sim. ah, Tá? Teve gente, sim, que já fez a 4. Teve gente, inclusive, que gabaritou as 4 aqui, né? Tô olhando agora, na página seguinte. Tá aparecendo já a nota da atividade avaliativa 4. Tivemos alguns alunos aí que gabaritaram aí as 4 avaliativas da N1 aí. Parabéns, hein?
Mas teve gente que não fez ainda, tá? Teve gente que não fez a 4 ainda. E o trabalho, prof, já saiu a nota? Trabalho eu corrijo agora nesse final de semana, tá? É a nossa próximo assunto, né? Nota D1 ela é composta, como a gente viu, pelas 4 avaliativas, né? Então dá 4 pontos. Para fechar em N1, o que falta? O trabalho disciplinar, né? São 5 pontos que a gente atinge 9, né? Com o trabalho disciplinar. Para fechar, 10 pontos da N1 é um ponto de participação, realização das atividades no Classroom, mais a participação na aula ao vivo, fecha esse um ponto, e aí fica 10 na N1, né? Sendo que o trabalho disciplinar, nós temos aí a data de entrega prevista para o dia 17, né? Nós tínhamos colocado aí no nosso calendário para o dia 14, né? Mas acabamos estendendo um pouquinho mais aí, deixando para o dia 17, porque alguns alunos, né, em função aí dos compromissos, sempre deixam para o último final de semana. Eu preferi, então, estender para o dia 17, né? Inclusive, a data que está ali no Classroom já é dia 17, né? De entrega, data limite, né? Dá para entregar antes, dá. Alguns alunos já entregaram com antecedência, sim, né? Esses que já entregaram certamente vão ter a sua nota agora nesse final de semana, né? Nota do trabalho disciplinar, tá? Quem deixar lá para segunda-feira, dia 16, ou para a data limite, dia 17, para entregar o trabalho disciplinar, vai acabar tendo a nota do trabalho disciplinar só no dia da prova mesmo, né? Que é o dia 21, tá? Então, recomendo. Façam a avaliativa 4 da N1 no final de semana e já aproveitem para fazer o trabalho disciplinar também, né? Agora nesse final de semana. Né? Provavelmente amanhã, né? Porque hoje a gente tem aula. Se conseguirem fazer ainda, entregar amanhã, né? Se conseguir pelo menos até a parte da manhã, entre a tarde e a noite, amanhã eu estou corrigindo os trabalhos. E aí vocês vão estar recebendo a nota, tá? Como eu disse, né? Se deixarem para a semana aí, como eu tenho as outras turmas durante a semana, vai acabar ficando já pro dia da prova, né? A nota do trabalho, tá? Mas o prazo ficou estendido, tá? Sem problema nenhum pro dia 17, justamente para esses que teriam dificuldade, né? De entregar aí agora, né? No final de semana. Tem gente que trabalha, tem gente que trabalha em turno, né? Tem uma série de situações da turma aí. Por esse motivo ficou estendido o prazo, tá? O Lucas conectando agora. Bom dia, Lucas. Certo? Quem é que já entregou o trabalho? O Adriano, a Ana Maier, o Lucas Pérez, a Luíse e a Patrícia, tá? Esses aqui já vou corrigir agora nesse final de semana, né? Já vão ter essa nota, tá? Todos os demais, se deixarem, né? Para a semana aí fica mais pro dia da prova mesmo a nota do trabalho. Combinado, gente? O Adriano colocou aqui no chat, já tinha feito os 4. Isso, já fez as 4 avaliativas, Adriano. Inclusive, o Adriano gabaritou, né? Legal, Adriano, parabéns. Então, falamos das notas da N1, o trabalho disciplinar, né? Inclusive, um detalhe importante do trabalho disciplinar, nós falamos lá no início ainda, né? A entrega dele é individual, né? Mas vocês podem fazer em dupla, em trio, né? Formar um grupo aí, né? De 2, 3 e debater, fazer junto, mas na hora de entregar, cada aluno entrega o seu, né? Ou seja, vai precisar entrar ali no Classroom, cada um, né? Individualmente, no seu login do Classroom, clicar em atividades, clicar lá em trabalho disciplinar, clicar no arquivo do trabalho, botar lá seu nome, data, nome do professor e colocar o desenvolvimento do trabalho, né? O trabalho ele trata do conteúdo ali lá da aula 4, né? O método PEPS, também ponto de pedido, né? Temos um vídeo explicativo a respeito, né? Somente dessa parte aí, né? Publiquei o link ali no mural do Classroom, acho que umas 2 vezes já para a turma.
sábado passado também coloquei o link no chat aqui do Google Meet, para aqueles que não visualizaram lá no Classroom. Um vídeo curto ali que explica só aquela questãozinha do trabalho ali, né? O método PEPS e o método e o ponto de pedido. Mas quem quiser assistir na íntegra, né, tem a aula 4 lá que trata desse assunto também, tá? Se alguém ainda precisar, né, ainda não tenha pegado o link lá desse vídeo que trata exclusivamente do trabalho, né, só deixar uma mensagem aí no chat aí que eu recompartilho, né, passo novamente aquele link lá e ajuda bastante na hora de confeccionar ali e resolver o trabalho, tá? Muito bem. Aí fechou a nota da N1, né? A N2, 9 pontos. A prova ocorre no sábado que vem, 21/11, às 13 horas, tá? Então, aproveitando que teve gente que conectou depois, né? Na parte da manhã do dia 21, a gente tem uma revisão específica, né, preparatória para a prova que acontece às 13 horas. Então, ela é muito importante, que o que a gente vai ver hoje é uma revisão de conteúdo completo, né? Tanto na parte da manhã, aula 1 a 4, parte da tarde, aula 5 a 8, com conteúdo e depois atividades no Classroom. No dia 21, a gente vai ter uma revisão, mas aí muito mais focalizada nessa preparação para a prova, tá? Conteúdo mais enxuto. Recomendo, né? Não deixem para fazer quem tem presença já, né? Tudo certinho, não vai reprovar por, de repente, não participar da aula da manhã. Recomendo que não pensem dessa forma, né? Que participem, porque é bem importante, tá? No dia, então, às 13 horas, um pouquinho antes das 13 horas, vai ser postado no mural do Classroom as instruções de prova e a senha da prova da N2. Vocês vão copiar essa senha da prova da N2 que é postada ali no mural do Classroom, vão lá no Moodle, ead.qi.edu.br, vão entrar lá com o seu login e senha, vão procurar lá a prova final, né? Vai estar abaixo das atividades avaliativas da N1, então vai estar lá atividade avaliativa N1, atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2, 3, 4, e embaixo da 4 vai estar a tarefa avaliativa, né, final da N2. Aí vocês vão clicar nela, ela vai pedir a senha de prova que vocês pegaram no Classroom, né, às 13 horas. Eu vou inserir a senha e vou fazer as 10 questões, tá? São 10 questões objetivas, com elementos da teoria, né, e com alguma ou outra questão de cálculo, né, mas aqueles cálculos, né, que a gente já viu aqui na disciplina de produção de materiais que são bem tranquilos, né, a gente fez vários exercícios aí, o tempo de prova será 45 minutos, tá? A partir do momento que conectarem, 45 minutos, o período, né, de aula das 13, né, até as 16 horas vai ser exclusivamente para a realização da prova, né? Então, quem entrar às 13 horas, fizer a prova nos 45 minutos, depois desse tempo, né, já vai ter a sua nota, né? Porque já terminou a prova, né? Então já vai ter a nota da N1, porque já fez as 4 avaliativas e o trabalho disciplinar já tem, né, essa nota da N1. Depois de feita a prova, né, se conectou às 13, por exemplo, fez em 45 minutos, antes das 2 horas da tarde já terminou a prova. O sistema atualiza e já dá nota da N2, já dá a nota da prova, né? Aí logo em seguida eu fecho a nota da N2 e publico. Vocês já vão ter no sábado mesmo, né? No sábado da prova, vocês vão ter a média final de vocês, que é a N1 mais N2 divididos por 2, tá? Muito bem. Então retomamos aí, né? Acredito que de forma detalhada aí todo o processo avaliativo novamente. Tá? Dúvidas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre prova, sobre o trabalho disciplinar, sobre essa última avaliativa da N1 que tem no Moodle? Como é que ficou para vocês? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Acho que está claro, né? A gente já falou a respeito disso diversas vezes, no entanto, é de praxe, é de lei, né? Tem que retomar essas informações. Pode acontecer, né?
embora a gente tenha falado isso em todas as aulas anteriores, alguém não tenha participado, alguém não tenha visto os vídeos gravados, não tenha visto o vídeo do contrato pedagógico, né? Então é profilático, né? Falar esses recados em todas as aulas. Só peço desculpa àqueles, né, que já ouviram isso, né, mais de uma vez, tá? Claro que agradeço aí pela paciência nesse sentido, né? O Thiago colocou ali tudo ok. Obrigado, Thiago. Então vamos adiante. Então na parte da manhã a gente vai fazer essa retomada, né, do conteúdo da aula 1 a 4, tá? Vocês, claro, né, a qualquer momento da aula vocês podem participar com questões, perguntas via chat ou habilitando o microfone de vocês para fazer, então, perguntas ao vivo, tá? Aqui no meu Google Meet, ele deu uma atualizada, né? Tá um pouquinho diferente o símbolo do microfone aí, mas ele tá visível, né? Para vocês aí, tanto quem tá pelo celular quanto pelo computador, também tá visível aí para habilitar o microfone de vocês? Para participar com áudio? Acredito que sim, né? Só confirmem, por favor. Pra mim tá tranquilo, sabe? Tá, legal. Pra mim também? Tranquilo. Tá. Ele deu uma atualizada, né? Mudou um pouquinho o layout aqui, mas o microfone agora tá aparecendo numa posição um pouquinho diferente aqui para mim, pelo menos. Mas legal. O Juan também mandou um tranquilo ali no chat. Obrigado, Juan. Então, gente, vamos começar essa nossa retomada, né, do conteúdo da aula 4. Um dos primeiros slides que a gente viu na aula 1, né, foram os objetivos da administração da produção. Claro que a gente viu que esse conceito, né, de produção, ele se aplica não só à produção de bens, mas à produção de serviços também. Então, esse termo produção, né, ele abrange bens e serviços. Por quê? Na produção de bens, a gente tem os processamentos de materiais que vão transformar esses materiais em um produto final vendável, né, para atender necessidades, desejos, resolver problemas dos clientes. Na área de serviços, nós temos também essa mesma lógica, né? Nós temos lá na entrada, né, dados, informações, pessoas, também tem um processamento, né, uma transformação, e na saída, né, do processo nós temos um atendimento sendo prestado, né, através do serviço a esse cliente final, de uma forma a atender algum desejo desse cliente, uma necessidade, resolver um problema, né? Então, nesse aspecto, a palavra produção tem essa significação mais ampla. No coloquial, no cotidiano, em geral, as pessoas tomam produção, né, como algo ligado à indústria, né, mas tecnicamente, né, para a gente que estuda gestão, administração, essa palavra, né, produção, ela se liga tanto à indústria de bens, né, quanto à área de serviços, tá? Nós temos, então, 5 objetivos da administração da produção, sobre esse aspecto, trazido, então, pelo autor Slack-Nagel, né, ele e outros autores, né, esse que é o significado ali do et al., né, que é do latim. Segundo Slack, et al. Significa segundo Slack e outros autores. No livro Administração da Produção e Operações, ele traz os 5 objetivos da administração de produção. Então, quais sejam custo, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade. Vocês vão relembrar aí que mais adiante na nossa disciplina, lá pela aula 7, a gente reviu, né, esses 5 objetivos da administração da produção. Nós revimos ele quando a gente viu lá o sistema Toyota de produção. Lá no Kaizen, tinha lá os 5 objetivos do Kaizen, da melhoria contínua. Vocês vão lembrar lá que estava lá custos, qualidade, flexibilidade, confiabilidade, e tinha só uma palavra que estava um pouco diferente no Kaizen, que é, em vez de rapidez, velocidade. Mas que tem o mesmo significado, tá? Obviamente, né, o conhecimento da gestão, a ciência da administração, né, ela se perpetua em diversos aspectos, em diversos momentos, com diversos autores, né? Então, o Slack aqui, ele está reproduzindo, né, esse conhecimento que veio lá da administração japonesa, né, trazendo para a administração da produção em geral,
não só da administração japonesa, dentro do Kaizen, mas para a administração em geral, industrial, né, de bens, ou de serviços. Esses 5 objetivos, tá? Então ele amplia o foco, trazendo para toda a administração da produção, não só para o processo Kaizen dentro da administração japonesa, tá? Então, claro, né? Esses 5 objetivos da administração da produção, eles se tornam forças competitivas dessa organização. Então, a empresa pode ser mais competitiva em termos de custos quando ela atinge esse objetivo, no sentido de que ela precisa controlar esses custos para obter os melhores resultados. Qualidade também, né? Qualidade no processo interno, qualidade no produto, para atender o cliente, satisfazer as necessidades do cliente. Rapidez, né? Em relação, né, ao processamento, né? A velocidade, né, em que o material, né, é transformado no processo organizacional e se torna produto. Porque essa rapidez condiz com as necessidades hoje em dia, né, do mercado. Flexibilidade e adaptabilidade, né, do produto às necessidades do cliente e a confiabilidade no processo de entrega. Né? São 5 objetivos aí da nossa administração da produção. Nós vimos também nessa primeira aula que as empresas necessitam, né, de componentes, materiais. Ana conectando agora, bom dia, Ana. Necessito de materiais e de componentes para atingir esses objetivos, né? Então, os recursos, né, são classificados, os recursos empresariais, como recursos materiais, financeiros, humanos e mercadológicos. Sendo que esse elemento, né, recursos humanos, como nós vimos, eles são o elemento mais importante, essencial, fundamental em qualquer tipo de organização, tá? Seja ela uma administração de produção de bens na indústria, uma administração de produção de serviços, né? Na área agroindustrial, né? Na área tecnológica, qualquer área, né? Os recursos humanos são o elemento mais importante. Sem o elemento humano, né, não existe empresa, não existe organização, não existe sociedade, né? Então, esse elemento humano é o mais importante, é o recurso empresarial fundamental. Nesse sentido, a empresa deve investir, né, no desenvolvimento, treinamento das pessoas, criar um clima organizacional, né, positivo, né, um clima organizacional que seja motivacional, que cause, né, comprometimento das pessoas, né, que propicie, né, a criatividade, a inovação, a capacidade da inventividade humana, que traz soluções, que usa os recursos materiais, os sistemas, né, a estrutura organizacional para gerar aí sim os resultados dessa organização. Então, uma organização sem pessoas não existe. Uma organização com pessoas devidamente desenvolvidas, treinadas, né, motivadas, né, geram melhores resultados. Então, é preciso ter o elemento humano, porque ele é o elemento essencial. Se eu não trabalhar esse elemento humano, né, eu vou limitar esse potencial. Isso a gente já viu lá na teoria das restrições, né? Acaba se tornando uma restrição. A empresa que não investe nas pessoas cria para si mesma uma restrição, né? E todos os demais recursos, né, são dependentes, né, desse recurso principal, que é o elemento humano. Recursos financeiros, né, que é o capital que a empresa necessita para realizar suas atividades. De onde ele vem? Da atividade humana, né, na gestão da empresa. Os recursos materiais, prédios, instalações, máquinas, matéria-prima, né, é recurso empresarial, mas é usado por qual elemento? O elemento humano. Então, recurso material é necessário, recurso financeiro é obtido, recursos mercadológicos, né? São atividades realizadas pela empresa para atender o seu mercado consumidor, o seu cliente final. E aí, de novo, o elemento humano presente, né, em 2 sentidos, né? O elemento humano que busca atender, né, através das suas práticas, o mercado consumidor, e o elemento humano que fica do outro lado, né, aquele que envia recursos financeiros para a empresa através da aquisição dos serviços e dos produtos que são produzidos, né, processados.
Recursos mercadológicos. São esses 4, então, os recursos empresariais, tá? Recurso material, recurso financeiro, recurso humano e recurso mercadológico. Vimos também durante as nossas aulas o fluxo da cadeia de produção em um sistema produtivo. Estamos utilizando aqui nessa imagem um exemplo da administração de produção industrial, né? Mas ela também se reflete, né, na produção, processamento de serviços, tá? Vamos exemplo aqui industrial. Nós teremos sempre, né, na produção de bens e serviços, né, elementos que são aí direcionados ao ambiente externo, fundamentalmente para satisfazer a necessidade do mercado consumidor, a fim, né, da empresa obter os recursos financeiros, o lucro, para se manter nesse mercado, gerar empregos, né, receita para os seus acionistas, né, dividendos, né, também para os seus acionistas, gerar impostos que alimentam a estrutura, né, pública do país, né. Então, essas estruturas organizacionais são as que mantêm, né, a economia do país ativa, né, mantém os empregos, mantém os recursos que posteriormente são utilizados, né, na manutenção, né, da estrutura do país, da infraestrutura, saúde, né, educação, né, investimento tecnológico, segurança, entre outros. Tá? E tudo isso, né, nasce da cadeia de produção das empresas, né? Seja produção de bens, seja produção de serviços. Então, a eficiência existente, né, no processo, a eficácia existente no processo de cada cadeia de produção de bens ou serviços, de cada empresa existente numa dada economia em um país, né, é algo, né, de extrema importância. Por isso a ciência da administração, né, da gestão, né, ela é uma ciência não tão premente, divulgada, né, ou valorizada às vezes pela mídia, né, pelos meios de comunicação, mas ela que está ali, né, ela é a alma do negócio, porque se houverem falhas, né, em termos de capacidade de gestão em cada uma das cadeias de produção, né, de cada uma das empresas no país, o país está quebrado, né, porque não é eficiente e eficaz, não é competitivo, o país, no geral, não se torna competitivo, né, perde para as outras economias no mundo, né, os recursos saem do país e vão migrar para esses outros lugares, o país se torna pobre, né. Então, primeiro, as pessoas são o elemento mais importante. Segundo, as pessoas dentro das empresas geram resultado. Terceiro, o investimento que é feito nas empresas é fundamental. O resultado do uso dos recursos na cadeia de produção, né, de uma empresa gera o resultado nacional, que gera emprego e todas essas questões que a gente trouxe, né? Então as coisas estão totalmente interligadas, né? Tudo é importante nesse sistema. Então aí a gente vê claramente, né, a conexão aí dessa nossa disciplina, né, com resultados para muito mais além daquilo que a gente imagina dentro das organizações, né? A gente pensa, eu vou gerar um resultado aqui, vou gerar um resultado ali dentro desse processo administrativo, vou melhorar o resultado dessa empresa, mas isso tem impacto, né, no elo da cadeia produtiva nacional, né, muito grande. Tá? Essa relação, né, como nós vimos, ela se dá, né, da organização, no seu processo interno, com os elementos externos. Então, uma empresa ativa, né, que esteja processando, produzindo e vendendo seus produtos ou serviços, ela vai demandar do ambiente externo matéria-prima. Então, nós temos aqui os fornecedores, nós temos aqui o processo logístico. Tem muitas empresas que estão existindo, né, nesse ambiente externo, porque tem uma empresa produzindo. Então, vamos imaginar aí a conexão e a geração de possibilidades, né, econômicas, né, através de uma empresa que tem seus fornecedores. Processo logístico de entrega também, né, temos aí infinitas possibilidades também de empresas e geração de oportunidades de emprego. E claro, no processo de entrega também, né, do produto final, o ambiente externo também tem isso, né,
também gera economia, né? Então, a importância, né, do elemento empresarial, das empresas, né, e que essas empresas tenham lucro, né, e que gerem resultado, e que tenham cada vez mais lucros para gerar cada vez mais resultados, né? Isso, claro, tem uma conexão importantíssima, né, com os fundamentos base da economia dos países, né? Então, cada país que tem essa compreensão, né, entendimento de que precisa investir, né, em empresas, facilitar o processo empresarial, a tal da desburocratização, né, na hora de abrir e fechar uma empresa, de contratar, na hora de remunerar, né, porque tem muita taxação e remuneração também. Tudo isso, né, sendo facilitado, né, facilita a eficiência da cadeia de produção. Então, muitos países, né, que têm essas facilitações, né, em termos de geração de empresas, né, desse fluxo da cadeia de produção, né, são países que têm, né, um crescimento grande, são fortes economias mundiais, né, porque tem essa mentalidade, né, e aplicam essa mentalidade na sua legislação, na sua gestão pública, né, coisa que nós ainda, né, no Brasil ainda precisamos evoluir com certeza, tá? Mas esse é o ciclo da cadeia de produção, tá? Tem o ambiente externo, interno e ambiente externo de novo. O primeiro ambiente externo é a alimentação do processo com fornecedor. Depois nós temos o processamento, a empresa realizando a sua transformação daqueles materiais, gerando um produto que é ofertado ao mercado externo. Tá? Da onde vem, então, toda essa lógica, né? Essa lógica vem lá da teoria de sistemas. Né? Então, lá em TGA, quando vocês viram teoria de sistemas, provavelmente vocês viram ou essa figura exatamente que está aqui, né, ou alguma figura semelhante, mas com esses mesmos elementos. Tá? Uma entrada, um processamento, uma saída, e os elementos de eficiência e eficácia, né, que são importantes para que a empresa atinja seus objetivos. Né? O processo aqui é a transformação. Da onde veio, da onde surgiu, né, essa ideia de que as organizações, que as empresas são sistemas abertos? Veio lá da biologia, né? Se o nome do autor não me falha, o estudioso da área da biologia, acho que era o von Bertalanffy, trouxe essa ideia de sistemas abertos aí para dentro da biologia. E o Miller e o Rice, são autores da área de gestão, trouxeram essa ideia, né, esse pensamento para a área de gestão. Porque eles identificaram que também as empresas, as organizações, elas não sobrevivem sem essa relação com o meio. Né? Então é importante olhar para fora da empresa, né? Não atuar e gerir somente os processos internos, mas ter uma gestão para esses ambientes externos, né? Que participam e interagem com o processo organizacional para gerar melhores resultados. No sistema aberto, lá da biologia, a gente sabe, né? Que, por exemplo, uma célula no corpo biológico, ela recebe, né? Do meio vitaminas, sais minerais, né? Entre outras substâncias, processa no meio celular e devolve para o meio biológico energia, né? E outros elementos, né? Necessários à sobrevivência daquele processo biológico. Dentro do processo organizacional, a mesma ideia. Né? Então, os elementos que adentram o sistema industrial, né, ou de geração de serviços, são os insumos de entrada. Dados, informações, no caso dos serviços, matéria-prima, entre outros, na área industrial, que serão processados e vão gerar o produto ou serviço final a ser prestado. Então, assim como no meio biológico, né, se existe alguma substância danosa, né, que adentra o processo celular, ele vai processar aquilo, vai gerar um elemento de saída com falha que possa gerar algum tipo de doença no organismo humano. No sistema industrial produtivo, né, ou no sistema da prestação de serviços produtivo, a ideia é a mesma. Se eu tenho uma entrada, né, um insumo, uma matéria-prima de má qualidade, ela vai ser processada, vai gerar na saída para o meio
né, externo novamente, um produto com falha, problema, né, que não vai atender o mercado consumidor e a gente tem uma falha sistêmica. Né. Nesse sentido, para que não ocorra, né, essas falhas e a empresa possa atingir os seus objetivos, que são aqueles 5 que a gente viu, né, 5 objetivos da administração da produção, ela precisa, né, realizar todo esse ciclo, entrada, processo, saída, com eficiência e eficácia. Tá? Até aqui, gente, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Bem tranquilo, Soro. Legal. Maiara mandou tranquilo também no chat. Muito bem, gente. Então vamos adiante. Vimos também durante as nossas aulas, Thiago mandando um aqui no chat aí, legal, Thiago. Nós vimos durante as nossas aulas as funções da administração de materiais. Então, nós temos lá, nesse processo, né, gestão dos materiais necessários a atender o processo produtivo, também processo administrativo, enfim, né? Mas, especificamente na área produtiva de bens, nós temos, né, a necessidade, né, de aquisição e programação dos materiais, né? Então, primeiro passo, ou primeira função na administração de materiais é a programação do material. Nós temos, claro, né, um processo que já vai, né, em algum momento, ter realizado produção e que vai ter, lá na sua expedição, produtos acabados. A empresa vai receber pedidos do seu mercado consumidor. E na hora de programar os materiais, a empresa precisa olhar esses dois elementos. Senão ela programaria simplesmente, né, aquilo que já entrou de pedido, né, sem considerar o que ela já tinha de produto acabado. Vai gerar um acúmulo de estoque, né, dinheiro parado em estoque, isso não é positivo. Então, na hora de fazer programação de materiais, a empresa precisa ter essa atenção, né? Então, ela olha o que ela tem de produto acabado, o que entrou de pedido, e vai programar materiais, aquisição de materiais necessários àquela diferença. Então, tenho um pedido de 100 produtos, já tenho 20 em estoque, eu vou programar materiais para a produção de 80 produtos. Isso é um ponto, né? Mas para produzir esses 80 produtos, eu vou olhar o meu sistema, né? Eu tenho matéria-prima para produzir esses 80 produtos? Algumas matérias-primas têm a totalidade para produzir os 80 produtos, algumas outras não. Nesse momento, né, nós precisamos ativar a função compras, que é a segunda função da administração de materiais. Né? Tá ali número 2, compras. Ela vai atuar nessa diferença, né? Estou simplificando o processo, né? Claro que tem outras situações de compras que a gente vai ver logo a seguir, que a empresa eventualmente pode lançar mão de possibilidade, né, de comprar materiais para além dessa necessidade, né, mas em situações muito específicas que a gente vai ver em seguida. Mas, simplificando o processo, é isso. A empresa vai atuar nessa diferença na função compra agora da administração de materiais. Vai adquirir aqueles materiais que necessita para atender aquelas 80, né, unidades que vão ser produzidas. Bom, realizada a aquisição, o material vai ser armazenado, que é a terceira função da administração de materiais, né? Vai ser armazenado na organização. Nesse processo de armazenamento, né, tem lá, né, a classificação, tem a armazenagem desse material de acordo com as classes A, B, C, né, o inventário, a acurácia do estoque, né, nós temos os métodos, né, de apuração das quantidades e do valor financeiro, método TEPS, método EPS, método custo de reposição, né, método custo médio, que fazem parte, né, desse processo todo
de gestão. Aí nós já estamos falando do quarto elemento, né, que é a gestão e controle do estoque, tá? E vai utilizar de todas as ferramentas que nós também já vimos aí durante as nossas aulas. E a quinta função é a distribuição e transporte, né? Que também faz parte aí da administração de materiais. Esse último elemento, né? Em alguns momentos ele pode ter uma gestão total da organização, em que ela mesma, né, através do seu processo interno, né, realiza os dois elementos, distribuição e transporte. E, eventualmente, algumas empresas acabam terceirizando, né? Mas, é claro, né? Elas têm que ter um controle, né, de gestão sobre o seu prestador de serviço nesse quesito, né? Então, a empresa logística terceira, né, ou terceirizada, que é contratada para fazer a distribuição e transporte, né? Mas, de qualquer forma, é uma função interna da empresa. Ela tem que ter gestão, né, e controle, metas, né, para esse prestador de serviço, porque ele condiz com objetivos, né, 5 objetivos da administração da produção. Tá? Vimos também os 3 sistemas de produção que são classificados de acordo com as entradas. Tá? O sistema por encomenda, o sistema de produção em lotes e o sistema de produção contínua. Cada um deles com características específicas, né, levando em consideração o plano de produção, o arranjo físico, né, ou layout, e a previsibilidade da produção, características que se alteram, né, de acordo com o sistema, modelo de produção adotado. Então, a produção por encomenda, ela tem um plano de produção específico, né, para cada produto. Em geral, né, quando se fala em produção por encomenda, ela se liga muito à customização, né, a um pedido que seja feito para atender determinadas características, determinadas necessidades, determinado perfil que seja muito específico daquele cliente, daquele público, né? O arranjo físico para esse tipo de sistema de produção, ele é estático, né? Ou seja, o produto, né? Ele não se movimenta ao longo da cadeia de produção, né? Ele fica estático, e aí máquinas, equipamentos, né? Pessoas que vão atuar em torno do produto para sua montagem, confecção, enfim. E a previsibilidade de produção é muito baixa, pequena. Por quê? Não há como prever qual vai ser a característica de customização do produto que vai ser solicitado pelo cliente que vai encomendar o próximo produto. Então, a previsibilidade é pouca. Né? Inclusive, nas nossas aulas aí, nós utilizamos o exemplo da confeitaria, né? Um confeiteiro, então, ele não tem como prever, né? Se ele vai receber um pedido de bolo de casamento, de aniversário, de 15 anos, de aniversário de um aninho, não tem, né? Como ele ter essa previsão de produção para se preparar em alguns aspectos, né? Não tem também como prever qual vai ser o recheio, o sabor, o formato, né? Então não tem como antecipar esses elementos, né? Então, nesse sentido, a previsibilidade de produção é muito pouca, tá? Ela tem um prazo muito curto, né? Produção em lotes. Na produção em lotes, vocês vão lembrar que a gente utilizou como exemplo, né, de produção em lotes uma confecção, né? Um vestuário aí de camisetas, calças, bolsas, né? Que se adequa bem a essa característica de produção em lotes, tá? O plano de produção, né, em lotes, né, ele exige um plano de produção muito específico, né, para cada lote, ou seja, eu estou produzindo camisetas, né, eu posso ter camisetas de diferentes tamanhos, né, para feminino, masculino, infantil também, por exemplo, com diferentes estampas, né, o que vai exigir é que eu faça um plano de produção específico, né, para cada uma dessas características desses lotes, separadamente, tá? As máquinas, equipamentos, pessoas são arranjados em sequência. Então, vamos pensar numa confecção então que produza camisetas, calças, bolsas, né? Então,
na sequência, né, dessa produção de camisetas, eu vou ter máquinas, equipamentos específicos para produção das bolsas, né, também máquinas, equipamentos, pessoas, né, arranjados de forma sequencialmente específica para trabalhar nesses diferentes lotes, tá? A previsão de produção, a previsibilidade, ela é razoável, porque embora sejam lotes, né, que tenham, né, uma quantidade, um tempo, um prazo de entrega mais curto frente à produção contínua, por exemplo, né, a gente já consegue ter ali, né, uma semana, 15, 20, 30 dias de capacidade de prever, né, durante esse prazo a gente vai estar produzindo esses lotes, né, para determinada empresa que atua nessa área de vestuário, por exemplo, né, que é o exemplo que a gente estava utilizando. A produção contínua, no sentido aí dessas questões, né, de mais longo prazo, ela se adequa melhor, né, justamente pela característica, né, dos produtos. Na produção contínua, a gente usou o exemplo, né, durante as nossas aulas, da produção de carros, né, produção automobilística, né, a indústria de automóveis, que se adequa bem, né, à produção contínua e traz, né, referência aí para esses três modelos, né, o plano de produção para a produção contínua de automóveis, por exemplo, né, a indústria automobilística, né, quando faz o projeto de um veículo, aí coloca ele em produção, aquele projeto, aquele modelo daquele veículo vai ser produzido, né, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, né, até que venha, né, a nova versão, né, daquele carro, né, ou seja descontinuada aquela linha entre uma nova linha de automóvel daquela marca. Então é para longo prazo, né, o plano de produção, tá? Para longo período, em geral, né, o mais comum é período anual, tá? O que facilita bastante, né, o planejamento da produção. Tá? O arranjo físico, né, no plano de produção contínua, né, o produto atravessa todo, né, o processo produtivo, né, e as pessoas, máquinas, equipamentos, né, eles ficam arranjados, né, ao longo desse processo, fixos nos seus postos de trabalho, né, definitivamente. E o equipamento, né, a máquina, né, que está sendo produzido, né, que vai ser deslocado ao longo do processo. A previsibilidade de produção, portanto, é total, né? Então, eu já sei que vou produzir aquilo ali o ano inteiro, né? Ou quem sabe até, né, em 2, 3, 4, 5 anos, a depender da característica da empresa. O que facilita, né? Sabendo que existe essa previsão de 1, 2, 3, 4, 5 anos, facilita o processo de compras, por exemplo, né? Então, se eu vou ter, né, um estoque aí, né, vamos usar um exemplo de parafusos, né, para 5 anos, qual é o volume que eu vou negociar com o meu fornecedor? Alto, né? E, portanto, facilitando aí, né, a obtenção de preços, né, mais baixos, né, reduzindo o custo na compra da matéria-prima. Já na produção de encomenda, né, isso já não é viável, possível, né? Porque ela é de curto prazo, não tem como prever, então eu vou comprar, né, a matéria-prima, né, sem poder negociar volume. E aí, em geral, né, a produção de encomenda é mais cara. Muito bem, revimos aí então os três sistemas de produção, né? Bom, nós temos também, dentro do processo de administração de produção, o chamado Programa ou Planejamento e Controle de Produção, PCP. Tá? Ele é dividido em 4 fases, 4 elementos, 4 estágios para que ele ocorra, né? A gente sabe, né, que o material, ao adentrar o estoque, né, e a empresa, ao receber os pedidos, ela vai ter que fazer a programação dos dias, semanas, né, ao longo do mês, para conseguir, então, realizar as produções, né, no tempo disponível para atender o seu cliente final no prazo adequado. E essa programação de produção ela pode vir a ser mais ou menos complexa, a depender do número de produtos que a empresa tem, né, a colocar e, claro, né, os materiais, né, o espaço físico, as pessoas, equipamentos que ela tem disponível no processo produtivo. Então, muitas vezes fazer um PCP, né, vai gerar ali um quebra-cabeça, né, no processo produtivo, em que a empresa precisa produzir lá
100 diferentes tipos de produtos, né, nesses 30 dias do mês para atender lá os seus clientes. E aí, no mesmo dia, às vezes, ela tem que, né, fazer trocas de setup, de linhas de produção, né, para produzir um produto, depois produz o outro. Então, o processo de projeto de produção, né, pode ser bem complexo, que é a primeira fase, né? Então, ela vai projetar, né, como essa produção vai ocorrer, né? Quais vão ser máquinas, equipamentos, as pessoas que vão ser utilizadas, em que momento, né, para produzir quais produtos, né? Então, tem lá 2, 3 máquinas, 20 pessoas, né, eu tenho o dia tal, da hora tal até a hora tal, para produzir esse produto. Fim desse prazo, realoca as pessoas, né, máquinas, né, para produzir o próximo produto e assim por diante, né? Então, esse é o projeto de produção que é feito, né, às vezes semanalmente, quinzenalmente ou para o mês todo. Posteriormente, né, a segunda fase do PCP é a coleta de informações, como o processo, né, pode se dar sabendo, né, a produtividade de cada máquina, de cada equipamento, as horas disponíveis. Na terceira fase do PCP, no que concerne o planejamento, né, já é emitido, então, para o processo produtivo, quais são os produtos a serem produzidos, a quantidade, né, os prazos de entrega, por exemplo, que se divide, então, em subitens dentro do processo produtivo, né? Então, a área de gestão da produção, né, vai formular o plano de produção, né, implanta esse plano e executa o plano para atender aquilo que foi programado, projetado na primeira fase. Claro que o processo produtivo, né, vai necessitar de uma fase de controle, identificando se as metas de produtividade, de qualidade, entre outras, né, estão sendo atingidas, e corrigindo, né, eventuais anomalias, erros, né, refugos do processo. Tá? Então são as 4 fases aí do PCP. Vimos também durante as nossas aulas a gestão e controle de estoque, né? E ampliamos aí, né, a classificação dos tipos de estoque, né, quando tratamos do controle e gestão de estoque. Traz como conceito, né, que estoque é todo e qualquer material que a empresa possui e que é utilizado no seu processo de produção de produtos ou serviços, ou que então sejam armazenados para venda, né, até a entrega do seu cliente. Então, o estoque, né, ele está presente na organização da empresa, desde lá da sua entrada até lá a saída, né, onde é entregado para o cliente. Então, existem fases intermediárias de material que está em processamento, né, que está em acabamento, por exemplo, até chegar ao produto acabado e desde a sua entrada como matéria-prima. Algumas funções do estoque. Então, uma das funções é o atendimento da demanda prevista. Nós vimos esse elemento agora há pouco, né? Então, o estoque, né, visto que a empresa vai receber os seus pedidos, né, de compra de produtos ao longo dos dias, semanas e mês, ela tem que ter, né, uma boa gestão de estoque para atender esses pedidos, a fim de que não hajam falta de materiais, né, no fluxo produtivo que possam vir a impedir a empresa a atender a necessidade dos seus clientes. Então, os pedidos estão chegando, o processo de compras está acontecendo, o material está adentrando o estoque, né? Esse estoque tem que ser bem gerido. Em que sentido? Por exemplo, a acurácia, né? Então, eu preciso fazer um bom registro, né, da entrada dos materiais no estoque, para que, quando for gerado o processo produtivo, né, o planejamento de produção, o projeto de produção pelo PCP, ele olhe no sistema, faça o seu projeto de produção pelo sistema, garantindo que o sistema está correto. Porque se eu tiver um valor, né, de quantidade de peças em estoque e outro, de fato, fisicamente dentro do estoque, vai dar uma divergência
e vai faltar material para o processo produtivo. Então faz parte, né, do controle de gestão de estoque, né, nessa função do estoque, atender a demanda prevista, fazendo as suas atividades com eficiência e eficácia para evitar essas faltas. Uma outra função do estoque é desenvolver uma proteção física contra faltas e os aumentos de preços. Então, no mundo globalizado que a gente vive, né, atualmente, a gente sabe que boa parte, né, das empresas acabam realizando a aquisição de matéria-prima, né, no mercado internacional, ou seja, fazem importação de matéria-prima. E, eventualmente, né, o câmbio flutua, ou seja, os contratos de compra e venda de matéria-prima são feitos em dólar, e quando a gente tem, né, uma disparidade, né, cambial, que haja um desfavorecimento, ou seja, aumenta o valor do dólar, o que acontece com a empresa, né, que vai pagar o contrato em dólar? Ela vai pagar mais caro, né, pela matéria-prima adquirida. Nesse sentido, ela pode utilizar o estoque com uma proteção a esses aumentos, por exemplo, provenientes de uma variação cambial. Então, o estoque também pode aproveitar, né, dessa situação. Bom, eu tenho aqui essa matéria-prima em estoque, mas ela é importada e seguidamente tem variação cambial. Então, quando o câmbio baixa, né, eu posso comprar uma quantidade a mais desse material, justamente para que eu não necessite comprar quando ele está com um valor alto no câmbio, né? E aí eu tenho esse material protegendo o meu estoque, protegendo os meus custos, né? Então, ele também pode servir uma proteção para aumento de preços, o estoque. Uma outra função do estoque é propiciar ganho com desconto recebido em função do volume de material adquirido. É claro, e nós já falamos a respeito disso, né, que a produção contínua é que é melhor se adequa, né, a esse tipo de ganho, porque ela vai conseguir, né, com uma previsibilidade de mais longo prazo, negociar um volume de materiais a serem adquiridos, né, com muito mais facilidade, né, negociar com o fornecedor com mais poder de barganha. O modelo de produção em lotes consegue fazer isso de uma forma intermediária, e a produção por encomenda, né, é mais prejudicada nesse sentido, né, não consegue fazer muitos ganhos aí em relação ao volume de materiais adquiridos. Mas essas, então, são as três funções aí do estoque. Tá? Bom, nós vimos o conceito de estoque, né, que é tudo aquilo que está dentro da empresa, né, desde a sua entrada até a entrega ao cliente, até a saída para o cliente final. Então, nós temos as características, né, que vão trazer, então, a classificação do estoque na fase, no estágio em que ele se encontra dentro do processo produtivo. Então, cada fase dessas vai existir um nível de estoque dentro da organização. Matéria-prima é o material que entrou e não sofreu nenhuma transformação, nenhum processamento ainda, está no almoxerifado da empresa, por exemplo. Ainda não foi entregue ao processo produtivo. Temos, então, um tipo de estoque, que é o estoque de matéria-prima. Nós temos um estoque de material em processamento, ou seja, aquele material que já foi enviado ao processo produtivo, né, que vai, então, ser alterado, vai ser transformado, vai sofrer algum tipo de produção. Tá? Nós temos o material que está semi-acabado, aquele que já sofreu processamentos e que, enfim, né, já foi agregado um tipo de valor nesse material. Ele já sofreu uma pintura, um corte, uma dobra, uma integração, né? Então é estoque de material semi-acabado, que está em processo, está nos postos de trabalho, né? E que, né, já foram transformados de alguma sorte e que é chamado de material semi-acabado. Tá? Então vamos imaginar aí que entrou, né, uma chapa metálica na produção, né? Ele está em processamento, o material em processamento, mas quando ele passou pelo processamento, né, essa chapa metálica, né, veio a prensa, né, e transformou ela numa porta, né, teve o formato da carenagem de uma porta. Essa formato de carenagem de uma porta é um material semi-acabado. Tá? Temos estoque de materiais acabados também. Então vamos imaginar aí
né, que esse material semi-acabado, que era a chapa que virou porta, né, vai ser pintado, né, vai ser, enfim, integrado a outras partes ali, né, na porta, ele vai virar um material semi-acabado. Então vamos ter vários materiais semi-acabados. Vou ter portas, material semi-acabado, vou ter chassi, vou ter outros elementos da carenagem, né? Todos materiais semi-acabados, que estão em diversas etapas do processo. Até que, integrado a todos os materiais semi-acabados, eu tenho o produto acabado. Por exemplo, o carro, né? Junto o chassi, o pneu, a porta, né? Para-brisa, eu tenho o produto acabado. Em cada uma dessas fases de estoque do material, desde a matéria-prima até o produto acabado, foi sendo agregado valor a esse material, ou seja, ele foi sendo transformado. Alguém trabalhou, alguma máquina manufaturou, e esse material foi sendo agregado valor até que ele chegue lá como produto acabado, com o valor da agregação de todo o processo produtivo. Tá? Vimos também aí durante as nossas aulas, né, gente, a classificação ABC, a classificação do estoque ABC. O que indica essa classificação? Né? Essa classificação ABC, ela vai indicar a importância desses materiais para o estoque da organização, em termos de quantidade e em termos de valor financeiro. Tá? São classificados como itens A aqueles elementos que estão no estoque que representam 80% do valor financeiro desse estoque. Tá? Estamos usando aí o percentual clássico, né? Lá do Vilfredo Pareto, né? Que dizia que 80% da riqueza dos países, né, estava na mão apenas de 20% das pessoas, e 20% das pessoas, né, 80% das pessoas tinha apenas 20% da riqueza. Isso foi trazido, né, para o sistema de gestão de estoque para a classificação ABC, em que a classe A é esse elemento, né, são os mais caros dentro do estoque, o que representa o maior valor financeiro dentro do estoque, e que são apenas, em geral, né, em quantidade 20% do número de peças que tem no estoque, mas em termos de valor financeiro representa 80% do valor financeiro de tudo que se tem dentro desse estoque. Seriam os itens classe A, né? Os itens classe B têm importância intermediária, né? São, em termos de valor financeiro, né, a segunda classificação, e depois nós temos a classe C, que são aqueles itens, né, que têm maior volume, maior quantidade de material em estoque, mas o seu valor financeiro, né, é o menor. Tá? Então a gente poderia dar como exemplo, né, uma empresa que produz geradores. Né? O motor do gerador, por exemplo, seria um item classe A, que é o maior valor financeiro. Digamos que o motor do gerador lá tem um valor de 50 mil reais. Né? A empresa produz aí mensalmente 10 geradores, ela vai ter no estoque 10, 11, 12, no máximo, né? Porque o valor dele é muito elevado, né? Então tem menos quantidade, mas o valor dele no estoque é muito grande, né? Se tiver ali 10 geradores de 50 mil, tem 500 mil, né, em apenas 10 motores de gerador. Mas digamos que essa mesma empresa, né, tenha lá parafusos, porcas, arruelas que são usados na montagem dos geradores. Em geral, a gente pode ter, né, 50, 100, 200, 300, 1000, 10 mil parafusos, porcas, arruelas na classe C. Em termos de quantidade, né, volume, quantidade vai ser grande, mas como é em centavos, né, esses elementos, vai ser um menor valor financeiro, né? Talvez, né, em termos de porca, parafuso e arruela, a gente tem lá em quantidade, né, 100 mil peças, mas podem representar lá, né, 3, 4 mil reais apenas em material, né, em termos financeiros, tá? Essa é a classificação, então, ABC, tá? Então tá aqui a divisão que a gente utilizou aí durante as nossas aulas, né? Inclusive fizemos aí os nossos cálculos, né, a partir dessa divisão, tá? Classificação ABC. Os itens A, em termos de quantidade, né, são os que têm menos quantidade no estoque, 20%. E em valor financeiro,
eles representam 80% do valor financeiro. Já o nosso exemplo aí, né, do motor para montagem dos geradores, né? Teríamos uma quantidade menor, mas financeiramente, né, eles representam a maior parte. Os itens intermediários, classificação B, quantidade, eles representam 30% do estoque e financeiramente 15% do estoque. Os itens que são classificados como C são 50% do estoque, né, metade em termos de quantidade, mas financeiramente são 5% do valor do estoque da empresa. Tá? Nós vimos também como fazer essa classificação, né? Então, a gente precisa fazer o cálculo, né, desses materiais, realizando, então, a totalização, né, desses materiais em estoque. Tá? Aqui na nossa coluna 3, a gente já tem uma totalização, né? De onde é que veio essa coluna 3? Vocês vão lembrar da nossa aula, que a gente tinha uma coluna de preço unitário de cada elemento, e nós tínhamos uma quantidade adquirida para cada elemento, né? Para cada um dos materiais, tá? Então, esse valor aqui do material 6, 798 mil, vem da onde? Do preço unitário dele, vezes a quantidade desse material que foi adquirido, chegando a um estoque total, né, ao ano desse item de R$ 798. Nós classificamos, né, ele do maior para o menor, em termos de valor financeiro, 798 mil, material 6, aí foi baixando, né, os valores até o material que foi o mais barato lá, né. Depois, nós fizemos na coluna 4 o valor acumulado da demanda. Na primeira linha, só repete o valor, 798 mil, porque não tem um valor anterior para acumular, né? Mas a partir da segunda linha já tem acúmulo de valor, ou seja, o primeiro material é de 798, soma com o valor do segundo material, 548.250, chega a 1.346.250. Acumula com o material da terceira linha, mais 525 mil, chega a 1.871.250. Então vai fazendo esses acúmulos, né, até o final, chegando-se ao total de 3.239.750 lá no final da coluna 4, né? Na última parte, na coluna 5, nós precisamos fazer o percentual acumulado. Então, qual é o percentual acumulado do primeiro material aqui que custa 798 mil, né? No acumulado, 798 mil. Eu divido ele pelo total acumulado, os 3.239.750 vezes 100, chega a 25%. Depois eu pego o segundo acumulado, 1.346.250, divido pelo total acumulado, 3.239.750, vezes 100, 42%. E aí segue fazendo isso, né? Dividindo cada um deles aqui pelo total acumulado, até chegar ao final 100%, né? Aí temos a coluna de percentuais acumulados desses materiais que estão em estoque. Aí falta fazer a classificação ABC, né? Seria a coluna 6. Aqui tem um erro de digitação aqui. Aqui não é 7, né? Aqui seria a coluna 6. Bom, quais materiais são classificados como A, como B ou como C? Então, a gente tem que levar em consideração os percentuais da classificação, né? ABC, 80%, 15% e 5%, tá? Esses percentuais aqui são de exemplo do nosso exercício, né? Mas a empresa, né, lá na gestão, na prática, né, ela pode usar percentuais diferentes. Daqui a pouco ela usa 75, 25, ou utiliza outros percentuais. Nós estamos utilizando, então, essa classificação, o clássico aí, que é 80, 15 e 5, tá? Bom, nesses percentuais obtidos, né, como é que eu defini, então, quais eram os itens A? Os itens A que representam 80% do valor no estoque, né? Então, até 80% é item A. Então, vamos começar essa classificação. Então, o primeiro acumulado aqui está até 80%? Está, né? 25 está dentro de 80%. O segundo acumulado, 42%, está dentro de 80%? Tá. Então, aí tem A. 58% está dentro de 80%? Tá. Então, aí tem A. O 73% está dentro dos 80%? Sim. Então, aí tem A.
86 não, não tá, então não é item A. Tá? Então, os 4 primeiros estão dentro da faixa de 80%. Os 4 primeiros são itens A. Tá? Então, os itens A estão no intervalo de 0% até 80%. Certo? Bom, e os itens B? Como é que a gente sabe agora quais são os itens B, né? Os itens B estão no intervalo agora de 15%. Ou seja, até 80% era item A, o próximo intervalo de 15% é item B, ou seja, até 95% agora, né? De 80% até 95%, ou seja, de 81%, né, até 95%, os próximos 15%, tá? Então, qualquer valor acima de 80% e que esteja até 95%, nessa janela de 15%, é item B. 86 está entre 80 e 95? Sim, então é item B. 90 está entre 80 e 95%? Está, então é item B. 93% está entre 80 e 95%? Está, então é item B. Então aqui nós achamos os itens de classificação B. Como é que eu acho os itens de classificação C? São todos os demais restantes, né? 5% restantes, de 95% até 100%. Então 96%, 98% e 100% estão nesse intervalo de 95% a 100%, são os itens de classificação C. Tá? Muito bem, revimos aí a classificação ABC e aproveito para perguntar para vocês, né, se tem alguma dúvida, alguma pergunta aí em relação à classificação ABC. Claro que a gente viu, né, isso bem detalhadamente, né, lá na nossa aula sobre curva ABC. Mas relembramos agora, pode ser que alguém tenha, né, ficado com alguma dúvida, alguma pergunta. Como é que está para vocês, gente? Fernanda mandou um tudo certo. Maiara ali também mandou um tudo ok. Ana Maier mandou um tranquilo. O Thiago mandou um tudo ok. O Adriano mandou um vamos que vamos. É isso aí, Adriano. Muito bem, gente. Então vamos adiante. A Vanessa mandou um bora lá. Legal, Vanessa. Só peço desculpa para vocês que hoje eu tô com a renite também, de novo. Né? Nível máximo aqui, né? O nariz, garganta. Tá tudo estranho hoje. Vamos lá, então. Então, vimos também durante as nossas aulas os métodos de controle de estoque, entre eles, né, o sistema de máximos e mínimos. Então, a gente viu o estoque máximo, o estoque mínimo, né? Esses dois elementos, estoque máximo e estoque mínimo, eles vão dar o limite em termos de quantidade, né, de matéria-prima de cada item que a empresa deve ter dentro do seu estoque, a fim de evitar, né, eventuais problemas de atraso, né, eventuais problemas de acúmulo de material, né, em valor financeiro no estoque. Então, o estoque mínimo, né, tem a função de evitar esse problema por falta de material. Né? Então, se eu tenho aquele valor mínimo no meu estoque, né, isso vai me garantir que eu não venha a ter uma descontinuidade no meu processo produtivo por falta ou atraso. E no estoque máximo a gente vai ter aquela situação em que, né, aquele é o valor limite, né, por assim dizer, permitido, né, para cada item, porque se eu ultrapassar aqueles valores, né, eu vou ter muito valor financeiro parado em estoque, que pode gerar problemas, né, de giro, de fluxo de caixa e capacidade de pagamento da empresa. Então são dois limites, né, dois valores que a empresa deve controlar, tá? O estoque mínimo, então, né, ele também é chamado de estoque de segurança. Ele é dado pela fórmula estoque de segurança igual ao consumo médio vezes o fator K, o fator de segurança. Falamos aí durante as nossas aulas que esse fator K, fator de segurança,
ele é dado pela gestão, né, da empresa. Tá? Aqui nas nossas atividades, exercícios de aula, a gente fez um fator K de 10%, né? Mas ele pode ser, enfim, bem variável, né? Dado aí pelas empresas, né? Na sua gestão prática. Inclusive, nas nossas atividades avaliativas, né? Já deve ter aparecido para vocês quando fizeram, né? Um fator K diferente de 10%, né? 7, 8, 9, 6, né? Para fazer os cálculos, tá? O consumo médio é dado no exercício, né? Mas a empresa também deve fazer, né, o seu cálculo de consumo médio, né, para cada item de estoque. Né? Então ela vai pegar, é claro, né, o consumo total que ela teve lá nos diferentes períodos. Então, vamos imaginar, né, que um determinado insumo, uma determinada matéria-prima, né, teve lá um consumo de, no mês 1, 10, no mês 2, 20, no mês 3, 30, no mês 4, 40. Então foram 4 meses de consumo. Como é que ela vai fazer o consumo médio? Vai somar o consumo desses 4 meses, vai dividir por 4 e vai ter o consumo médio dessa matéria-prima. Tá? Assim que se obtém o consumo médio. Então, para ter o estoque de segurança, é fazer esse consumo médio vezes o fator de segurança estabelecido pela gestão da empresa, e a gente chega a esse estoque mínimo, né? Aquela quantidade mínima que me garante, né, que eu não vou ter falhas, né, por falta. Nosso estoque máximo, o Emax, né, é a quantidade máxima que a empresa, né, pode ter no estoque, a quantidade máxima desejável, justamente para evitar, né, aqueles problemas de acúmulo de capital parado em material de estoque. Tá? A fórmula do estoque máximo vai ser o nosso consumo médio, que a gente já viu como é que se chega nele, né, mais o estoque de segurança, que a gente já viu a fórmula, né? Soma os dois e a gente tem o nosso estoque máximo. Então a gente vai ter, né, essas duas, esses dois gaps aí, né, que a empresa deve manter para cada tipo de material que ela tem no estoque, né? O máximo e o mínimo em função, né, das justificativas que a gente já comentou. Nós temos também o ponto de pedido, né? O ponto de pedido é importante, né? Porque a empresa tendo, né, o seu estoque mínimo e seu estoque máximo, em algum momento, né, ela vai ter que realizar a compra do material para que ele seja reposto no momento adequado antes que a empresa chegue, né, no seu estoque de segurança, no seu estoque mínimo. Então, nós vamos imaginar lá um determinado material, né, que esteja no estoque no valor de 10 mil unidades e que o estoque mínimo dele foi calculado para 2 mil unidades. Esse material está sendo consumido pelo processo produtivo. Então, era 10 mil unidades, foi baixando para 9, foi baixando para 8, para 7, para 6, para 5, e não pode ultrapassar o estoque de segurança, que é os 2 mil lá, né? Só que o fornecedor leva um tempo para entregar. Se eu deixar chegar muito perto do estoque de segurança, eu posso consumir ele e ter falta, né? Então, o ponto de pedido é essa quantidade que deve ser calculada e que estará entre o estoque de segurança e o estoque máximo, né? Então, chegou, por exemplo, lá em 5 mil, o número consumido é o número que eu vou realizar, né? O momento que eu vou realizar um novo pedido de compra. Não é o número de peças que eu vou comprar. O ponto de pedido não me determina o número de peças a serem comprado. O número do ponto de pedido me determina que é naquele momento que eu devo fazer um pedido. Tá? Então, tem 10 mil, caiu para 7, 6, 5, chegou em 5. Eu tinha calculado o ponto de pedido para 5 mil, significa que quando o volume do estoque chegar em 5 mil, o setor de compras tem que comprar mais para repor o estoque, para evitar que baixe para 4, 3, chegue em 2 e eu consumo o estoque de segurança e não deu tempo ainda do fornecedor, né, me entregar um novo lote. Tá? Então, o ponto de pedido é isso. Ele determina em que momento vai ser feita uma nova compra. Tá? Quando chegar naquele número ali do material no estoque. Certo? A fórmula é dada pelo consumo médio
vezes o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Estoque de segurança a gente já viu como é que é a fórmula, né? Consumo médio a gente já viu como é que se calcula. O tempo de segurança também é no mesmo formato, né? Então, eu tenho lá, né, um material que foi consumido no mês 1, 2, 3, 4. Diferentes quantidades, e a gente fez o nosso consumo médio. Mas, no mês 1, o fornecedor levou 20 dias para entregar o material. No mês 2, o fornecedor levou 25 dias. No mês 3, o fornecedor levou 18. No mês 4, o fornecedor levou 15 dias. Soma todos os dias, né, os tempos de reposição que o fornecedor levou, divide por 4, eu tenho um tempo de reposição na média desse fornecedor. Eu vou utilizar aqui no meu ponto de pedido, né? Consumo médio vezes tempo de reposição mais estoque de segurança vai me dar aquele ponto de pedido, ou seja, aquele número, né? Em que o material chegando aquele número dentro do estoque, aquele momento eu devo fazer uma reposição desse estoque, tá? Com relação ao ponto de pedido, estoque de segurança, estoque mínimo, como é que estamos, gente? Tranquilo? Ponto de pedido, inclusive, é um cálculo, né? Solicitado no nosso trabalho disciplinar, né? Kathleen, tudo ok. O Thiago aqui mandou um tranquilo. O Juan também. Muito bem, vamos adiante. Vimos durante a nossa aula a respeito de estoque os tipos de reposição, né? Levando em consideração a movimentação dos estoques, tá? Nós vimos então os tipos de reposição e consumo, né? Possibilidade de uma reposição gradativa e consumo gradativo e suas variações, né? Representadas então pelos gráficos de reposição e de consumo dos materiais em estoque. Tá? Reposição, é claro, né? Representa a entrada do material no estoque e o consumo, né? Representa, é claro, né, o uso desse mesmo material no processo da empresa. Então, o primeiro tipo é a reposição imediata e o consumo gradativo. O gráfico, então, nos indica, né, como é que ocorre isso visualmente. Nós temos o eixo da quantidade, que é o eixo vertical, e nós temos o eixo horizontal, que é o eixo do tempo. Então, a quantidade é consumida ao longo do tempo, né? Com a reposição imediata, em um dado momento, né, o material chegou ao estoque de segurança e foi reposto imediatamente por uma aquisição única, né? Chegou-se ao estoque máximo. A reposição foi imediata e em um único momento, né? Então a reposição aqui é demonstrada através, né, dessa linha vertical no gráfico. No entanto, né, nesse caso, o consumo é gradativo, ou seja, o material vai sendo consumido ao longo do tempo no processo produtivo, né? E a quantidade vai diminuindo, então, durante esse tempo, né? Então, o processo produtivo vai fazendo o produto, vai consumindo até que ele chegue, então, a um determinado nível, né? E aí depois é imediatamente reposto novamente, tá? É uma característica aqui que pode ocorrer nas empresas, né? Adquirir o material de uma única vez e depois esse material vai sendo consumido, né, ao longo do processo produtivo, ao longo do tempo. Tá? A segunda situação de movimentação de estoque é a reposição gradativa e consumo gradativo. Nesse caso, né, a empresa, a organização, vai fazendo a aquisição da matéria-prima, do material, ao longo do tempo, até que ele chegue num limite, né, num estoque máximo. Esse mesmo material ele é consumido também ao longo do tempo pelo processo produtivo, então vai reduzindo o número desse material no estoque até que ele chegue num valor mínimo e depois novamente, né, reposto gradativamente ao longo do tempo, tá? Então é uma situação aqui em que são realizadas as compras e reposições de forma gradativa, vai aumentando o valor desse item no estoque ao longo do tempo, e depois ele é consumido no processo produtivo também ao longo do tempo. Reposição gradativa, consumo gradativo. E o último gráfico, né, ele
é oposto, inverso, ao primeiro, né? Aqui ocorre a reposição gradativa e o consumo imediato, né? Nós vemos aqui na linha vermelha, né, essa situação acontecendo, né? A reposição vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então a quantidade do material em estoque vai aumentando até um limite máximo, e depois ele é consumido de uma única vez, né? Um exemplo pode ser, né, um projeto, né? Uma empresa está adquirindo todos os materiais necessários, né, à consecução do projeto, à execução do projeto. Quando tem todo o material, ela vai lá e executa o projeto e consome todo o estoque desse material para a realização do projeto. Tá? Essa é a reposição gradativa e o consumo de forma imediata. Nós vimos também, né, que o sistema ERP tem lá o chamado módulo MRP, que controla a necessidade de materiais para a produção. Nós vimos a fórmula básica para a identificação dos materiais de produção, né? NP, necessidade de produção, igual a PV, projeção de vendas, menos PA, produto acabado. A gente já tinha comentado isso antes, né? Então, como a empresa descobre qual a sua necessidade de produção? Ela tem a projeção de vendas, ou seja, né, os produtos que a empresa espera vender, ou que recebeu os pedidos para vender, né? E a quantidade de produtos prontos que ela já tem, né, daqueles mesmos produtos que vieram ou que foram recebidos por pedido. Então, eu tenho pedido lá de 100 unidades num determinado produto, que é o meu produto, então, previsto para venda, né? E eu tenho esse mesmo produto acabado em estoque numa quantidade de 20 unidades. Então, o pedido é de 100, eu já tenho 20, eu faço, né, 100 menos 20, vai dar 80, vai ser a minha necessidade de produção, ou seja, necessito produzir 80 peças, tá? É isso que determina essa fórmula da necessidade de produção. Vimos também, gente, o lote econômico de compra, né, chamado LEC. O lote econômico de compra vai representar a quantidade do material, né, matéria-prima, em que os custos para compra e armazenagem, conservação, sejam os menores possíveis. Isso é o lote econômico de compra. Preciso comprar material? Preciso, mas qual é a quantidade ideal que vai causar menos impacto, né, em termos de custo, conservação, armazenagem? Isso é determinado, então, pelo lote econômico de compra. A primeira fórmula, são duas, né? A primeira fórmula é lote econômico de compra para valor percentual, que é dado pela raiz de 2 vezes a demanda anual vezes o custo do pedido dividido pela taxa de armazenagem vezes o custo da unidade. Tá? Claro, né? A gente multiplica primeiro 2 vezes D vezes S, depois multiplica I vezes C, divide um resultado pelo outro, para depois fazer a raiz quadrada e descobrir qual é a quantidade a ser adquirida, né, desse material. Tá? Nós temos a segunda fórmula, que é o LEC, né, lote econômico de compra para valor unitário. Nesse caso, ele usa o custo de armazenagem, né, para realizar esse cálculo. Então, a parte de cima da fórmula não muda, né? Continua 2 vezes a demanda vezes o custo do pedido, que agora é dividido pelo custo de armazenagem. Primeiro faz a multiplicação na parte de cima da divisão, depois divide pelo custo de armazenagem, o resultado faz a raiz quadrada para descobrir qual é o valor unitário, né, do lote econômico de compra desse material. Lote econômico de compra a gente fez, né, durante a aula, né, exercícios de exemplo, depois fizemos exercícios, né, no Classroom para fixar esse conteúdo. Muito bem, gente. Fizemos aí uma breve revisão, não tão breve assim, né, foi um pouquinho longa, do conteúdo da aula 1 a 4, né, que era a nossa proposta para a parte da manhã, né. Fica para a parte da tarde aí, essa revisão aí da aula 5 a 8, com exercícios, né. Agora, na segunda parte da aula, como vocês já conhecem, já sabem, né, a gente vai fazer atividades no Classroom referente a esses conteúdos que a gente revisou, tá? Claro que antes a gente faz um intervalo, né, um intervalo de
15 minutos aí para vocês fazerem um lanche, né? Dá tempo de tomar um café, alguma coisa. E aí, daqui a 15 minutos, a gente continua conectado aqui ao vivo, né? Mas realizando atividades no Classroom. Eu posto uma atividade, vocês então vão realizando. Quando a maioria de vocês tiver feito as atividades, a atividade, né? Eu vou postar a segunda atividade. Aí esse intervalo entre a primeira e a segunda, enquanto vocês estão realizando, fica para dúvidas, perguntas, né? A interação de vocês, tá? Podemos fazer um intervalinho de 15 minutos, então, gente? Estão de acordo? Aí retornamos daqui a 15 minutos. Pode ser? Tudo certo, professor. Tá ok. Combinado, senhor. Legal. Então tá, gente. Vamos fazer esse nosso intervalo. Depois do intervalo, voltamos com atividades no Classroom e ao vivo aqui no Google Meet. Agora, 55, 56.